Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a realidade histórica da Bíblia Sagrada. E nossa equipe continua aqui em Israel, no sítio arqueológico da provável localização da cidade de Betsaida. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, a relação entre esse local e o ministério de Jesus. Então não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, eu quero convidar você para fazer parte da maior escola de estudo bíblico do mundo, a Escola Bíblica da TV Novo Tempo. São milhares e milhares de alunos e você pode fazer parte desse grupo. Basta ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121 e nós vamos mandar para você gratuitamente o nosso guia de estudos do programa Evidências. Agora, para esse telefone, você só pode ligar no horário comercial, ok? Se você preferir mandar uma mensagem pelo WhatsApp, então anote o número que aparece aí na sua tela ou entre também pelo QR Code que aparece aí junto da câmera também para você. Além do QR Code e do WhatsApp e do telefone que nós cedemos para você, você também pode entrar no site biblia.com.br. Então mande uma mensagem, queremos enviar o estudo para você. No programa de hoje eu vou entrar naquela parte que para mim é a mais emocionante da história arqueológica de Betsaida, porque nós vamos entrar mais a fundo no período do Novo Testamento. Você sabe, no programa da semana retrasada, nós começamos a falar da edificação dessa cidade aqui relacionada aos tempos do Antigo Testamento. Depois, no programa passado, da semana anterior, nós terminamos o nosso argumento mostrando um templo que foi construído por Herodes Filipe, ou melhor, foi reformado, ampliado por ele. Um templo pagão que já existia aqui desde a época do ferro, provavelmente por volta de 1200 anos antes de Cristo, mas que foi reedificado pelo filho de Herodes e dedicado à homenagem à adoração de Lívia Iúlias, a mãe de Tibério César. Aí nós começamos a entrar nos tempos do Novo Testamento ou no período do Segundo Templo. Agora, no programa de hoje, eu quero mostrar para você um pouco da vida diária das pessoas que moravam aqui em Betsaida. Pessoas que quase certamente eram parentes de Pedro, porque Pedro era dessa cidade aqui. Eu vou mostrar para você no Novo Testamento as passagens que mencionam Pedro como sendo originário daqui. E a emoção vem justamente neste momento, porque muitas pessoas que vêm aqui a Israel acabam visitando a Via Dolorosa e saem emocionadas, achando que pisaram no chão da época de Cristo. Mas a Via Dolorosa definitivamente não é o lugar por onde Cristo passou com a cruz do Calvário. Agora, aqui, nesse lugar, em meio a ruínas arqueologicamente confirmadas, eu tenho sim o cenário de uma época em que Jesus viveu e onde ele, 99%, esteve. Quem sabe Jesus visitou as casas que nós vamos ver hoje. Quem sabe Jesus andou por cima dessas pedras que eu estou mostrando aqui. Portanto, eu tenho muita coisa interessante a mostrar para vocês e que tem relação direta com o meu Salvador, com o seu Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos continuar. Uma coisa que muita gente pergunta quando vem aqui seria o seguinte, mas não era uma vila de pescadores, Betsaida, mas aqui está muito longe do Mar da Galileia, de fato está. Se você olhar lá atrás, nós temos aquelas montanhas, ali ficaria a cidade de Tibérias, tá certo? E abaixo daquelas montanhas, talvez a câmera não vai mostrar muito, porque está com uma certa neblina, abaixo daquelas montanhas está o Mar da Galileia. Agora, o curioso, há evidências históricas e geológicas que confirmam o que eu vou dizer para você, é que na época de Jesus, o Mar da Galileia vinha até aqui embaixo. Ou seja, a cidade onde eu estou aqui ficava à beira-mar. Agora, no ano 50 de nossa era, aproximadamente, houve uma grande seca do Mar da Galileia e ele começou então a diminuir o seu limite. Ele foi secando, secando e ele foi se afastando, a orla foi afastando até aquela distância que vocês estão vendo, atrás daquelas torres de alta tensão ali. Ou seja, hoje o mar
está afastado aqui da cidade de Betsaida. Mas na época de Jesus, ele vinha até aqui, de modo que esta era uma cidade de pescadores que bastavam descer um pouco aqui, já estavam ali na água para poder pescar, consertar as suas redes e tudo mais. E eles encontraram muitos indícios de que aqui havia realmente uma atividade pesqueira muito acentuada na época de Cristo. Agora, a cidade de Betsaida, juntamente com Corazim e Cafarnaum, formam nos evangelhos o triângulo do ministério de Jesus. Grande parte do ministério de Jesus ocorreu no entorno do Mar da Galileia. E essas três cidades que eu mencionei, Cafarnaum, Corazim e Betsaida, eram o triângulo ali onde ele mais percorria, onde ele mais estava dando os seus ensinamentos. A cidade de Cafarnaum e Corazim estão justamente por aquela direção ali. Ou seja, se nós pegarmos todas elas juntamente com esta aqui, você tem um triângulo ali na geografia. Jesus, portanto, esteve nesse lugar e nós vamos conhecer agora algumas casas da época que são inclusive casas de pescadores e outros cidadãos que tiveram, quem sabe, o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente. Então, vem comigo. Muito bem, meus amigos, agora eu vou chamar o professor Aravo para vir conosco aqui mais uma vez. Professor, muito obrigado. Terceiro programa juntos aqui e agora nós vamos mostrar a Betsaida do Segundo Templo, ou, como dizemos, da época de Jesus. E esta aqui é uma casa, nós estamos numa área, numa zona de casas, aqui um bairro da cidade, se eu puder chamar assim, né? Um setor de várias casas particulares, mas esta aqui é uma que se destaca pelo tamanho dela, o que provavelmente seria nesta casa aqui que nós estamos entrando. Sim, nós estamos na área residencial de Betsaida. Aqui é onde as pessoas de fato moravam no período do segundo século, antes de Cristo, até o terceiro século depois de Cristo. Um dos lugares que escavamos é essa casa que está do seu lado. Acreditamos ser a casa de um enólogo, porque achamos uma adega ali e existiam jarras. Aparentemente, as jarras estavam cheias de vinho, mas quando encontramos, já estavam vazias. Ao lado, nós encontramos a cozinha, está do lado leste. Também temos o pátio externo e interno. Vamos entrar então para ver? Nós temos aqui o pátio da casa, era bem grande, bem grande. Esse é o pátio e a entrada para a cozinha. E no pátio, a família fazia a maior parte das coisas, como, por exemplo, secar as redes de pesca e coisas assim. A sala de jantar está ali. Do lado temos outros compartimentos e é assim que era dividida a casa. Sala de estar, quartos no segundo andar, sala de jantar, cozinha, adega. E a maioria das atividades era feita aqui no pátio. Agora, aqui realmente é uma casa grande, aparentemente grande, para os padrões da época, para comportar uma família. Seria possível teorizar se aqui vivia uma família muito rica, que tinha uma casa grande, ou talvez várias famílias, numa espécie de ínsula, ou é difícil ter uma resposta para isso? O que sabemos das famílias nesse período é que se tratavam de famílias estendidas. Não só pai, mãe e filhos, mas também os netos, tias, tios. Seria uma família estendida que moraria aqui. E algo importante sobre essa casa de família é que todas as atividades da família eram realizadas no pátio. Apesar de parecer grande, mas de fato não era tão grande assim. Os lugares cobertos eram a cozinha e os quartos ao norte, talvez um segundo andar, mas não encontramos muitas evidências disso. Porém, é o que temos. Casas similares foram encontradas do lado de lá e as chamamos de casas com pátio. É uma estrutura muito comum na região mediterrânea. Todo lugar no Mediterrâneo eles construíram com o mesmo estilo de arquitetura.
E esse tipo de casa que ele descreveu, que nós estamos vendo aqui, que são similares a outras que nós temos na região, ilustram uma passagem de Jesus para os apóstolos. Quando Jesus estava voltando para o Pai, eles estavam muito tristes, Jesus falou para eles justamente isso aqui. Vou ler para vocês. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Aqui você tem nesta promessa de Cristo uma lembrança desse estilo arquitetônico que ele mencionou. Veja, as famílias trabalhavam todas juntas, era algo conjugado. Você tinha então um espaço aberto e vários cômodos onde as famílias moravam ali, todas voltadas para o mesmo terreno. Então nós temos aqui uma ilustração da promessa de Cristo aos apóstolos. Isso é fantástico, isso é muito interessante. Já que o professor Arav fez menção do vinho, eu gostaria de ver a parte do vinho lá dentro. Então vamos ver o lugar onde eles preparavam o vinho? The wine. A adega está ali. Antes de chegar na parte onde eles preparavam o vinho, a gente tem a cozinha que o professor Arav mencionou lá fora e nós estamos aqui nela. Ali atrás você tinha o lugar do forno, onde eles preparavam a comida. E também vocês encontraram aqui uma chave da casa, não é isso? Encontraram aqui a chave da casa? Sim, nós encontramos a chave da casa aqui. É algo bem comum do primeiro século. Ela era desse tamanho, com uma combinação no final e anéis nas pontas. Estava aqui. Aparentemente, o dono da casa perdeu a chave em algum lugar e nós encontramos. Também encontramos joias da dona da casa. Ela tinha bonitas peças de joia que achamos. Essas foram algumas das coisas que encontramos nessa casa. Nossa, então isso é incrível. Agora você imagina, você que está em casa, as pessoas que comeram aqui, conviveram na época de Jesus. Que tipo de pão eles fizeram aqui, que tipo de cereal foi produzido. Aliás, falando em pão e cereal, eu tenho essa pedra aqui que me chama a atenção, que era justamente para o preparo da farinha do pão. Professor, como é que funcionava o preparo da farinha aqui nessa pedra? Ou seja, eram as mulheres que faziam esse serviço, elas colocavam ali a cevada, o trigo. Então, com esse processo de triturar os grãos, você produzia a farinha e, a partir da farinha, o pão nosso de cada dia. Agora, imagine que isto aqui foi o que preparou o pão para muitas pessoas comerem na época de Jesus. Isso aqui é fantástico. Já que ele fez a menção do lugar onde eles guardavam ali o vinho, eu vou levar vocês até aqui. É um lugar um pouco apertado, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia de como seriam. Venham comigo. Era exatamente aqui, olha. Então você tem aqui o teto original ainda e o lugar onde eles guardavam o vinho. Era vinho talvez de qualidade inferior, porque eles descobriram vinhos na casa do vizinho, porém procedentes de outra região bem distante. Ou seja, a arqueologia também ajuda a revelar um pouco das tretas daquele tempo. Provavelmente o vizinho que estava lá tinha razões para não querer consumir o vinho que era produzido do lado de cá. As ânforas que eles encontraram estavam vazias, mas nós temos então uma casa que produzia vinho, vendia vinho, uma casa grande, como nós falamos, ou talvez de uma família numerosa, ou de várias famílias que viviam aqui. Enfim, você está vendo o contexto histórico da Betsaida do Novo Testamento. Agora eu vou mostrar para você casas que pertenciam a famílias de pescadores. E é lá que eu quero terminar o programa. Vem comigo. À medida que nós vamos seguindo para mostrar para você a casa dos pescadores que moravam aqui em Betsaida, eu quis primeiro parar nesse lugar aqui para explicar algo para você. Aqui você vê só pedras, mas com o olhar da arqueologia dá para ver outra coisa mais. Desse lado aqui, essa parede seria a parede de uma casa que ficaria aqui à minha direita, percebe? À minha esquerda você tem uma outra linha de pedras, que seria uma outra casa que ficaria ali à esquerda. Então, entre uma casa e outra, eu tenho esse pavimento aqui,
que seria a rua original de Betsaida da época de Jesus. Então as pessoas andavam por cima dessas pedras. Evidentemente que essa parte aqui, esse setor, perdeu boa parte da construção superior das pedras, elas saíram daqui, mas você aqui então teria no nível da rua, continuando exatamente onde eu estou, e ele viria até aqui, olha. Então se você olhar, este aqui seria o nível da rua da época de Jesus. Desde aqui até lá. Ali uma casa, aqui outra casa. Por esse lugar que as pessoas transitavam quando estavam andando aqui pelo meio da cidade de Betsaida. Se eu continuar aqui, evidentemente que a rua teria esse segmento, nessa altura, eu vou ainda atingir um outro pedaço do pavimento que está melhor preservado. Você está vendo aqui, olha, eu tenho aqui a rua, ela faz como se fosse um L, ela viria de lá e aqui assim. Eu tenho uma casa desse lado, eu tenho outra casa desse lado e aqui eu tenho pedras originais da época de Jesus. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Veja, eu vou dizer com muito cuidado e respeito o que você vai ouvir aqui nesse momento. Muitas pessoas que vêm a Jerusalém ficam empolgadas por ver a Via Dolorosa. E elas vão e às vezes se emocionam e choram achando que pela Via Dolorosa é o lugar onde o Salvador atravessou Jerusalém carregando a cruz. Mas eu sou obrigado a dizer para você que a Via Dolorosa não é definitivamente a rua da época de Jesus. Não é uma questão de possibilidade, não é, tá certo? Não é. A via, o pavimento da época de Jesus está metros e metros abaixo da atual Via Dolorosa. Definitivamente não pode ser por aquele caminho que o Salvador passou. Além disso, eu tenho que deixar claro que essa Via Dolorosa já teve várias vezes modificada, já foi várias vezes modificada de acordo com os interesses políticos, religiosos de cada época. Então, lamento aqueles que pensam que estão andando por onde Jesus carregou a cruz, mas ali não é a Via Dolorosa da época de Cristo. Agora, este pavimento onde eu estou, que quase não recebe turistas, você vê que aqui está abandonado, este lugar aqui eu posso afirmar com certeza absoluta. É um pavimento de pedras, é uma rua pública da Betsaida do tempo de Cristo. Em outras palavras, sem nenhum sensacionalismo ou emocionalismo barato, eu posso dizer para você que Pedro e os demais apóstolos andaram por esse pavimento de pedras onde eu estou. Porque se o ministério dele incluía as cidades de Corazim, Cafarnaum e Betsaida, de onde veio Pedro, por que não dizer que o próprio Salvador pisou nessas pedras aqui onde eu estou? As pessoas que andaram por aqui conviveram com os apóstolos, com parentes dos apóstolos e muitas delas viram pessoalmente o Redentor. E por que não afirmar que o próprio Jesus andou por essas pedras? Esse setor da cidade aqui era formado por casas de pescadores da cidade de Betsaida. E como é que nós sabemos disso? Porque eles encontraram aqui muitos artefatos de pesca que corroboram para a ideia de que aqui eram pessoas que trabalhavam, que viviam da pescaria, tá certo? Então eles moravam nesse setor da cidade. Lembre-se do que eu falei no início desse programa, o Mar da Galileia vinha bem aqui embaixo onde eu estou. Então você sairia daqui, desceria poucos metros e já estaria à beira do Mar da Galileia. Então os navios, ou melhor, os barcos de pesca, poderiam vir até aqui. Quando eu digo navio, não pense um navio grande como uma galera, aqueles navios da Idade Moderna. Eram barcos maiores que comportavam talvez 20 pessoas, 15 pessoas e podiam ser chamados de navios para a época. Tanto é que quando houve uma batalha dos judeus aqui na região da Galileia, eles falavam dos navios romanos lutando contra os navios dos insurgentes. E eram barcos grandes, de grande porte, mas barcos para o nosso conceito. Então imagine que as pessoas saíam por aqui, tá certo? Aqui era uma entrada de uma casa, aqui eu tenho outra casa, as pessoas saíam por aqui, desciam até poucos metros, entravam no seu barco e iam pescar. Este cenário aqui coincide com o que nós lemos em Marcos capítulo 1, ao mencionar o início do ministério de Jesus. Diz assim a Bíblia Sagrada: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e Pedro que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei que sejam pescadores de gente. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes.
e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Ou seja, o ministério de Jesus começou com gente simples, pescadores como estes que moravam aqui. E por que não trabalhar com a hipótese que parentes de Pedro podem ter morado nestas casas que estão aqui atrás? Vem comigo que eu quero terminar com uma reflexão sobre este momento do ministério de Jesus e o seu significado para os dias em que vivemos. Vem comigo. Aqui é justamente o interior de uma dessas casas de pescadores que havia em Betsaida. Nós entraríamos pela porta que ficaria ali, viríamos aqui, e aqui estava uma parte onde eles guardavam os animais. Do outro lado aqui seria a cozinha, e na parte superior havia, quem sabe, um cômodo onde a família ficava alojada, e acima disto um lugar, um terraço, onde eles tinham suas refeições, a sua conversa do dia a dia. E se de imaginar se trata, nós não temos tantas casas de pescadores aqui, são poucas. De alguma dessas, quem sabe, desta de onde eu estou, saíram certa vez alguns jovens em busca de um futuro melhor. Um deles, chamado Pedro, ou Simão, Pedro foi o apelido que ele recebe posteriormente de Jesus, vai morar em Cafarnaum. Quem sabe porque lá tem melhor emprego, os peixes são melhores naquela área do que aqui. Eu não sei que razões levaram Pedro a sair de Betsaida e morar em Cafarnaum. Mas todos estavam aqui numa época de grande conflito político, ideológico, religioso, ético, moral. Você se lembra, nós falamos no programa anterior sobre o templo que Herodes Filipe mandou reerguer ou reformar, logo ali à frente, um templo pagão. E eu fico imaginando, nesse ambiente onde eu estou aqui agora, 2000 anos depois, aquela família conversando sobre aquele templo. Quem sabe eles diriam algo do tipo: que audácia de Herodes Filipe construir um templo pagão justamente aqui. Me dá nojo passar naquele lugar e ver sacerdotes pagãos oferecendo incenso ao imperador. Outros talvez perguntariam: até quando nós vamos ficar sofrendo tanto nessa terra e o Messias não vem? Até que alguém comenta, quem sabe aqui, de um certo nazareno que estava pregando a vinda do reino dos céus. E eles perguntariam: é verdade? Quem é esse nazareno? E eles diriam: um certo Yeshua ou Jesus. Dizem que ele faz milagres. É verdade? Eu não acredito nisso. Eu acredito. Dizem que 2 dos nossos jovens aqui se tornaram discípulos desse Yeshua de Nazaré. Quem seriam esses jovens? Ora, justamente João e André, que era irmão de Pedro e amigo de Pedro. O quarto evangelho nos conta que esses 2 rapazes se tornaram discípulos primeiro de João Batista. E quando João Batista estava ao sul do país, perto de Jericó, batizando do outro lado do Jordão, eles estavam ali seguindo João Batista quando este os mandou seguir a Jesus. E o testemunho está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, que eu já falei. Um seria provavelmente o próprio João Evangelista e o outro seria André, irmão de Pedro, que vieram daqui. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido a Jesus. Aí a Bíblia fala que ele, André, encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Quefas. Quefas quer dizer Pedro. É interessante que a palavra Quefas
quer dizer em aramaico pedregulho, uma pedra, quem sabe semelhante a esta que eu tenho aqui em Betsaida. Você é apenas Quefas. Mas num outro momento Jesus vai falar: sobre esta pedra que sou eu mesmo, edificaria a minha igreja. E logo que a notícia se espalhou, Pedro foi contando para outro, e vejam a continuação do relato. No dia seguinte, diz o verso 43, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Eu imagino que Filipe, eu imagino que Pedro, André, certamente conviveram com as pessoas dessa casa. Como eu afirmei, não dá para ter uma certeza absoluta se eles moraram aqui onde eu estou. Mas eu posso, com mais de 90% de probabilidade, dizer que eles pelo menos caminharam por essas pedras. Quem sabe comeram aqui onde eu estou. Quem sabe viram a mulher preparando aqui a comida do lado de lá, melhor dizendo, ou viram os animais, ou conheceram o dono dessa residência. Quem sabe o dono daqui não era parente daqueles primeiros discípulos de Jesus. Quem sabe essa cerâmica que eu acabei separando e colocando aqui não serviu um alimento do qual eles participaram? Ah, se esses objetos pudessem pensar, falar, ensinar. Eles talvez nos contariam aquela história que nós hoje apenas lemos através da Bíblia Sagrada. Quem sabe eles me contariam outras coisas que o Evangelho não preservou. Quem sabe eles diriam verdades sobre Jesus que nós hoje podemos apenas imaginar. Eu não sei, mas um certo discurso esses objetos me trazem. A ideia de que eles estiveram lá quando tudo aconteceu. E por ter a certeza de que tudo isto um dia aconteceu, eu posso nutrir a esperança de que a promessa um dia também acontecerá. Eu estarei pessoalmente com os apóstolos e, melhor ainda, estarei pessoalmente com Jesus, num lugar mais aprazível talvez do que uma ruína de pedras, para conhecer mais verdades acerca da história da redenção. E não somente eu, mas também você e todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, mas semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo. Um grande abraço e até lá!